Boa noite. Vamos ver hoje o oitavo e nono milagre do Elisha. Uma nova história, duas histórias curtas. Ó, apareceu. Essa história aconteceu muito depois, só que ela está organizada dessa forma porque a gente está contando toda a sucessão de milagres que aconteceu com Elisha. Aceita. Então, isso estava no governo de Yoram, e isso aconteceu quando estava tendo uma fome em Eretz Israel de 7 anos. Lo aleinu. Uma das viagens, Elisha, ele costumava viajar, então, numa das suas viagens, ele parou num lugar chamado Gilgal. Já contamos desse lugar várias vezes. Amém. Lá foi o primeiro lugar que o Mishkan ele ficou durante 14 anos. E era uma época de fome. E Elisha, ele não conseguiu intervir de forma para que Hashem ele termine com essa fome. Pelo jeito, pela idolatria do povo, etc. Então, ele não conseguiu. Mas Elisha, ele tinha os alunos dele, os vários profetas que a gente falou que na área de Malchei Israel se tinha lá vários profetas, e ele tinha como se fosse a yeshiva deles. Esse é o outro milagre? Desculpa. Esse é mais um milagre? O oitavo milagre. Eu já contei que vai ter milagre, né? Não posso dar o spoiler. Não, era um 10, estamos contando. Bom. Onde ele ficava, onde ele tinha estado por um tempo, era no Hara Carmel, e lá ele tinha bons patrocinadores da yeshiva dele, e lá nunca faltava nada, mesmo com a fome em Israel, lá as coisas estavam razoavelmente bem. Mas onde ele parou agora, em Gilgal, isso não acontecia. Então, quando ele estava lá, a única coisa que eles tinham para comer era um feijão, ou lentilha, alguma coisa parecida. E ele tinha lá todos os sábios que ele precisava sustentar. Então, o que ele falou para fazer? Coloca uma grande panela no fogo e cozinha uma travessa de feijão. E aí aconteceu uma coisa chamada infecção alimentar, que não aconteça com ninguém. Mas esses, quem foi preparar a comida, eles foram colher algumas plantas. E essas plantas, supostamente eram para ser plantas que davam um sabor, tempero, etc. Algumas delas eram venenosas, sem eles perceberem. Então, assim que eles comeram, eles começaram a sentir, né, um gosto muito ruim, um amargo. As bocas deles ficaram inchadas e estavam tendo alguma reação. E aí eles falaram, essa comida é imprópria, ela vai matar a gente. Então Elisha, ele mandou que devolvesse a comida na panela. Ele colocou lá um pouco de farinha e ele falou, agora pode servir que está tudo certo. Eles comeram e não só que foram sustentados, mas aqueles que tinham sido afetados se recuperaram imediatamente, e esse foi, na verdade, mais um milagre que fortaleceu a fé do povo em Hashem. Essa é a história. Eu não consegui chegar numa conclusão qual que é a mensagem para a gente. Toda a história tem uma mensagem. O Navi ele tem força, a gente sabe. Que o Navi consegue fazer milagre, a gente sabe. Mas a Torá conta para a gente, tem alguma mensagem aqui importante. Podemos tentar decifrar juntos. Alguma coisa com comida que fazia mal, venenosa, ele conseguiu transformar. A gente tem vários episódios parecidos, inclusive com o próprio Elisha. O primeiro dos milagres que a gente viu foi daquela água. Aquela água, aquela era uma água imprópria para beber, e o Elisha foi lá, insalubre, ele foi lá e conseguiu transformar aquela água para que ela seja própria para beber. Então, farinha, né? Botou a farinha. Aí é um detalhe interessante, porque a farinha. Fazia corban, né? Tá bom? A farinha era usada para o corban, farinha ou pão. Eu vou deixar aqui em pergunta para a lição de casa. Quem tiver um comentário, por favor, me manda. O nono milagre
também a ver com comida. Você sabe que judeu sempre tem a ver com comida. Então, era a época de Pesach, e Pesach é quando os grãos começam a nascer em Eretz Israel. Primeiro é a cevada, depois o trigo é mais para Shavuot, e Pesach é a cevada. E a fome ainda estava muito, muito forte em Eretz Israel. Mesma época, isso? Mesma época? Aparentemente sim, sim, porque esses dois milagres não estão ligados com os anteriores, mas esses dois aparentemente na mesma época. E tinha um lugar que lá era, digamos assim, menos mal, e a cevada sim amadureceu naquele local. Chamava Bal Shalisha, esse é o nome do local. E tinha lá uma pessoa muito justa, um tzadik que morava lá, e ele conseguiu que o campo dele desse pelo menos alguma coisa. O que qualquer um, talvez, no momento de fome, faria. Deixa eu garantir o meu, garantir para minha família. Mas como ele era um tzadik, ele falou, quando nascia, na época quando a gente tinha acesso ao Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash estava de pé, mas eles estavam sem o acesso. Então você deveria levar o Bikurim, você deveria levar essa parte para o Cohen do Beit HaMikdash. Como eu não tenho, mas eu quero sim reconhecer e mostrar que isso é de Hashem, eu vou mandar para o profeta de Hashem, para o Elisha. E ainda, se o Elisha ele comer, com certeza isso vai trazer brachá. Que é isso que a Torá promete para a gente, toda vez que vai dar para o Cohen, vai dar para Maser, etc., você nunca vai sair perdendo. Mas ele não era Cohen, ele é Cohen? Ele já não, mas ele como representante de Hashem, ele falou, o que eu posso fazer para mostrar? Isso era a maneira o quê? Da cá. Você dá para o profeta, ele vai dar isso, vai usar para ele mesmo, mas além disso, ele vai usar para a yeshiva dele. É o que dava para fazer. Então ele embalou 20 pães de cevada e um saco cheio de cevada crua sem casca. Então mandou a matéria-prima e mandou já o pão pronto. Curioso que a Gemara traz a famosa história do sábio com a sua esposa. Uma vez eles foram dar tzedakah, ele costumava dar tzedakah e ele tentava fazer de forma que a pessoa não percebesse. Então ele ia lá e deixava tzedakah na porta das pessoas. Um dia, quando ele foi dar, ele deu de cara com a pessoa e aí ele saiu correndo porque não queria envergonhar a pessoa. Então ele e a esposa estavam juntos, no caso, eles saíram correndo, eles estavam descalços e o único lugar que eles encontraram para se esconder era dentro de um forno. Lugar bom para se esconder. E aqui a gente vê aquilo que a gente estuda de que é melhor a pessoa se jogar no fogo do que envergonhar uma outra pessoa. Só que diferente da história com Yehudá e Tamar, nesse caso estavam sendo passivos e não ativos. Normalmente você fala, bom, eu não vou envergonhar uma outra pessoa. Aqui era uma coisa passiva, ele estava dando tzedakah e não queria que outro visse para se sentir envergonhado. Mesmo assim, ele estava pronto para morrer. Eles entraram no fogo e os pés dele começaram a queimar. E o da esposa, não. E aí a Gemara pergunta, tudo bem, não aconteceu nada, se salvaram. Não sei se ele precisou pisar no pé dela, não lembro agora. Mas aí o comentário... Acho que a história é assim, né? Que ele pisou nos pés dela, para o dele não queimar. Boa. E aí tá na Gemara. E aí a Gemara fala, por que o dela... Primeiro assim, porque eles não se queimaram, Hashem protegeu eles, tudo bem. Mas por que o pé dele queimou e o dela não? Porque ela fazia tzedakah e ela entregava o pão pronto. Enquanto ele deixava, não lembro se era o trigo, ou ele deixava lá dinheiro. O dinheiro, a pessoa ainda precisa sair para buscar. Então, ele tinha, sim, a vantagem que ele fazia de uma forma onde ele não expunha a pessoa, mas ela entregava o pão pronto. E olha que diferença que faz de você já entregar, já facilitar para o receptor. Ou seja, se colocar totalmente no lugar dele, dar a comida quentinha, tentar fazer o máximo. E por isso o pé dela não se queimou. Então aqui só um detalhe interessante, que ele fez os dois, para garantir, ele mandou o pão pronto, ele mandou também a cevada. A vantagem da cevada qual é? Se eu posso mandar pão ou cevada, qual é a vantagem da cevada? Cevada é alimento de cavalo também, né? Sim, mas
naquela altura, Não era a cevada, a gente fala que cevada é comida de animal, mas isso era quando tinha abundância. Quando tem abundância, Sim. a cevada é segunda categoria. É. Quando não tem abundância, não somente fome, como estava aqui extrema, que você come qualquer coisa, mas quando não tem abundância, a cevada também é comestível. Cevada também tem que a motzi também é a mesma coisa? O pão de cevada é a motzi, Motzi, sim, né? sim. Agora, então você falou, você pode cozinhar o que você quiser. Tem mais um detalhe. O pão estraga. A cevada demora muito mais para ela estragar. Sim. Então ele pensou nas duas coisas. E aí, então, ele manda lá, e o Elishá, quando o Elishá, ele esperava que o Elishá comesse. Só que o Elishá não quis também pegar para si mesmo. Então ele pede para o secretário dele, para o Gehazi, ele fala, divida isso entre todos os alunos. Ele tinha lá apenas 2.200 alunos para 20 pães. Quanto vai dar isso? 0,000. Ele fez o pão, né? Eles faziam um pão. O Gehazi, que era um homem cético, apesar de tudo que ele viu, ele fala, como que eu vou dividir um pão entre 100 alunos? É isso? Um para cada 100, 20 pães, dá certo. E aí, e dessa forma, você não vai deixar ninguém feliz. Não adianta você cortar em pedacinhos, pelo menos se alguns comerem, pelo menos alguém vai se satisfazer. E o Elishá falou, faz exatamente o que eu estou te mandando. Todos eles... A história do azeite do Elião. É bem parecido. Então, ele ainda fala, dá para eles porque eles vão comer e ainda vai sobrar. Dito e feito, ele deu um pedacinho pequeno para cada um. Aqui ele fala um pouco mais de um kzait para cada um. Um kzait são 27 gramas. Quer dizer que esses pães deveriam ter 100 vezes 27 gramas, 2.700 gramas. Tá bom, 2,7 kg, não é tanto. Certo? É um pão grande. Uma ralá que a gente compra hoje aí são 500 gramas. Tá bom, então, pães grandes. E aí, depois que eles comeram, cada um ainda deixou um pouco, porque eles estavam totalmente satisfeitos, e esse foi mais um milagre que o Elishá fez para eles. Também, lição de casa, o que tem de especial nesse milagre, diferente de outros, o pão ele rendeu mais, é como um maná, um pedacinho pequeno, serviu para todo mundo. Só um detalhe curioso, que nas duas histórias, e eu já comentei antes também, sempre tem um ato físico. Por exemplo, quando ele quis tirar o efeito daquelas ervas venenosas, ele colocou farinha. Não poderia falar pirilim-pim-pim e saiu. Não, você tem que ter um ato. Aquilo que a gente comentou no milagre lá do azeite, ele perguntou para ela se ela tinha azeite, ela falou, tenho, mas não é suficiente sequer para untar um dedo. Mas tinha que ter aquele pouquinho precisava. Tem que ter algo físico para conseguir que nele vai recair a brachá. Exatamente. Criar algo do nada aqui nesse mundo, eu acredito que, será que tem algum milagre na história que simplesmente surgiu alguma coisa? Tem alguns, que veio do céu, caiu do céu, para Hanina Bendossa, outras coisas. Mas normalmente tem algo físico que nele a brachá vem através dele. E quando a gente vai ler na Parashá, se eu não me engano, a Parashá semana que vem, que Kitavó, se eu não me engano, mas que a Torá, quando fala que vai ter Barachá, Be'achalta, Ve'savat, etc., que além do fato que você vai ter abundância, mas vai ter abundância no teu estômago. Porque existe uma das cladot que a pessoa vai comer e não vai se satisfazer. Não sei se já aconteceu com você, tem pessoas que têm muita fé, mais do que Elishá, eles abrem a geladeira, não encontra nada que eles querem. Passa 5 minutos, abrem de novo. Passa mais 5 minutos, abre de novo. E ele está esperando um milagre que de repente vai surgir alguma coisa diferente que ele não tinha visto antes. Né? Já aconteceu com você? Salmão não vai ver. Então, nós aqui... Você não tem esse problema. Sai para comprar. Você sai para comprar. Que bom, ótimo. Mas é um vício que algumas pessoas têm. Mas eles são pessoas de muita fé. Né? Pessoas de muita fé. Mas de ter a brachá, de você conseguir comer e satisfazer. Isso a gente pode, de uma maneira mais abrangente, parnassar de maneira geral, que aquele dinheiro vai ser suficiente, ele vai te trazer alegria, ele vai realmente trazer um contentamento, que é aquele samer bechelko, que é essa maior brachá que tem.
de você conseguir ter contentamento com aquilo que Hashem está te dando. Pode ser um pedaço pequeno, pode ser o maior, você pode ter um pedaço enorme e viver sempre querendo mais e nunca vai estar satisfeito. Você pode ter um pedaço pequeno e com aquele pedaço pequeno aquilo vai ser o suficiente. Essa brachá é ainda maior do que a quantidade que vai vir. E aqui a gente vê o que aconteceu exatamente isso, que eles fizeram sadiquim e com aquele pedaço pequeno foi suficiente para sustentar eles. A gente tem algo parecido com o maná, né, que eles comiam, satisfaziam, não deixava resto, etc. Mas a gente pede realmente que a nossa brachá de Parnassá seja direcionada, que a brachá vá até o fim. Não que a brachá simplesmente venha para minha casa, venha para minha conta, mas que esse dinheiro seja bem usado, que esse dinheiro vai ser suficiente, que esse dinheiro vai ser usado de maneira plena e ele vai ser suficiente para aquilo que a gente precisa. Essa é a maior brachá de todas. Não, e outra, ele também duvidou, né? Que ele, bom, não dá. Quem duvidou foi o Gehazi, sim. Ele duvidou. E aí provou que realmente Que é suficiente. Acima da lógica. E a pessoa, só usar talvez um paralelo mais do nosso dia a dia, mas a pessoa que está ansiosa, por exemplo, ele sente mais fome, ele quer comer a hora, o tempo todo, ele está querendo se distrair com a comida. Quer dizer que a comida não é falta de comida, não é falta de nutrientes, mas aquilo não está sendo suficiente para ele. Se a pessoa está tranquila, se a pessoa está bem, ele come menos. Sim, a ansiedade traz fome. Ansiedade. E é mais do que fome, eu diria. É uma necessidade de comer. Necessidade de comer. Então, essa é a brachá, que a gente coma o suficiente, aquilo vai ser ve'achalta, ve'savata, ou berachta. Quer dizer, você realmente vai comer, satisfazer, e você vai agradecer. Imaginei, não comida, mas imaginei como halá é dinheiro, é maná, de maneira, o pão é, assim, quando a Torá fala, vou dar chuvas, é parnassá, porque chuva é o pão é o alimento, é parnassá, etc. Bom, tchau a todos.